Olá, alunos, seja bem-vindo ao canal do Professor Júlio. Estamos aqui para mais uma correção da avaliação. Esta avaliação foi da semana passada, corresponde do dia 13 ao dia 17. Então, a referência aí é 17/7, essa avaliação. Então, aí com a primeira questão da avaliação, certo? E vamos lá. Faça a relação entre as linhas e colunas. Fazer uma relação entre as linhas e as colunas. Questão bem simplesinha. Eu acho que quem fez ela percebeu isso. Que é o que? É você ver, né, o sódio, que tem o número atômico 11, em qual família ele está. Consultando uma tabela periódica aí na internet, você já chega nessa resposta. Então, ó, o sódio está na família 1A. O alumínio está na família 3A. Cadê a 3A? Está aqui, no grupo 13. Lembrando que na tabela periódica nós temos aqui duas coluninhas de um lado, aí lá do outro lado é que continua a tabela periódica, né? Então a gente tem aqui, ó, 1A, 2A, 3A, até chegar em 8A. E aqui é o grupo de transição, que é B. Aqui dentro, aqui assim, ó, é o grupo de transição aqui, tá? Depois, mais pra frente, a gente trabalha ele. Então, ó, o flúor tá na família 7A. O enxofre tá na família 6A, grupo 16. O magnésio na família 2A. O carbono na família 4A. E o fósforo só sobrou a família 5A. Tá? Porque é importante saber a família dos elementos químicos. Quando o elemento químico da família tal A, porque algumas famílias recebem nome, né? Assim como o meu sobrenome é Bessa, né? Porque a minha família é Bessa, as famílias ali também recebem nome, porque os elementos químicos pertencentes à família do grupo 1, a família 1A, têm as mesmas características químicas, reagem da mesma forma. E assim da família 2O, a mesma coisa. Então eles se parecem, assim como uma família. Então a família do grupo 1, que é a família 1A, ela recebe o nome de elementos alcalinos. E o G2, grupo 2, recebe o nome de alcalinos terrosos. Tá? É o G2 aqui, ficou meio misturado. G2. Tá. Aí, o grupo 3 é o grupo do boro. Recebe o nome grupo do boro. G3 não, desculpa, G13. O G14 é o grupo do carbono. Tá? O G15 é o grupo do nitrogênio. O G16 aqui já recebe um nome diferente. É o grupo do oxigênio, mas ele é conhecido como grupo dos calcogênios. E o G17, halogênios. Tá? E o G18, que eu não coloquei aqui, mas tem o G18, que são os gases nobres. Então esses aí são os nomes mais conhecidos das famílias da tabela periódica, tá? E o que tem de característica nessas famílias, gente? Quando a gente pega aqui um elemento da família 1A, ele tem tendência de doar elétron. Daí quando ele está perdendo carga negativa, ele vai ficar mais positivo. Ele sempre costuma doar um elétron. O grupo 2A costuma doar 2 elétrons. Aí fica aqui, ó, mais 2. O grupo da família 3A, com exceção do boro, tá, costuma doar 3 elétrons. Então, se ele perde 3 carga negativa,
ele vai ficar 3 positivo. Aí a partir do grupo 4A, que são os ametais, né? O que acontece? Eles costumam receber elétrons, né? Ele recebendo elétrons, ele tem que alcançar 8 elétrons na última camada para ficar iguais aos gases nobres, que tem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, tá? Então, ó, para esse cara aqui ficar com 8 elétrons na última camada, ele precisa ganhar 4 elétrons. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 4. O cara aqui do 5A, para chegar a 8 elétrons na camada, eu começo a contar do 5. Ó. 5, 6, 7, 8. Então, ele vai ficar menos 3. Menos 6 vai ficar menos 2. O grupo 6 vai ficar menos 2. E o grupo 7, para chegar a família 7, para chegar a 8 elétrons na última camada, precisa ganhar apenas 1 elétron. Então vai ficar menos 1. Aí repare bem, ó, desse lado aqui, ó, tá? Eu tenho alguns grupos que querem doar elétrons. E desse lado aqui, eu tenho os grupos que querem receber elétrons. Tá? Então é dessa forma que vai acontecer a ligação. Por exemplo, eu preciso de um elemento da família 1A para ligar com um elemento da família 7A. Porque aqui eu quero perder um elétron, aqui eu quero receber um elétron, fica facinho. Eu faço uma ligação aqui. É o exemplo do ácido clorídrico, HCl. Tudo bem? Mais para frente a gente vai trabalhando isso daí. Vamos passar para a próxima questão. Na próxima questão é a mesma coisa, só que em vez de colocar o número da família, eu coloquei aqui para vocês os mesmos elementos químicos, só que eu coloquei a distribuição eletrônica. Para que vocês vão entender aqui a distribuição eletrônica? Ó, quando eu estou vendo aqui, ó, S1, rodou aqui um pouquinho, como eu estou vendo S1 aqui, ó, S1 quer dizer que é a família 1A. Quando eu vejo aqui, ó, S2, é a família 2A. Aí eu vou fazer aqui, ó, S2 mais 3. 3 mais 2, 5. 5A. 2 mais esse 1 aqui, ó, é a família 3A. S2 mais P2 é a família 4A. 2 mais 5, família 7A. E aqui, 4, 5, 6, família 6A. Então, eu tenho todas as famílias aqui, ó. O subnível me dá a família e o nível aqui, que é o 3 aqui, ó, me dá a linha. Então, tá na terceira camada. Esses daqui estão na segunda camada, né? É a camada que pertence ao elemento químico. Então, o sódio, ó, ele é do grupo da família 1A. Tá aqui, ó, 1A. Ele está na terceira linha da família 1A. O alumínio, ele está na terceira linha da família 3A. O flúor está lá no 7A. O flúor, ó, 7A. Segunda linha da família 7A. O enxofre está na família 6A. O enxofre veio aqui para o final, ó. O magnésio na família 2A. Cadê a família 2A? Aqui não está encontrando, está aqui primeiro. Família 2A. O carbono na família 4A. E o fósforo na família 5A. Preenchemos tudo, né? É o tal da distribuição eletrônica, né? Se eu pegar lá, ó, o sódio na distribuição eletrônica, o sódio, que é representado por Na, tem um número atômico igual a 11. Então vai ficar, ó, 1S2, 2S2, 2T6. Então, ó, 6 mais 2 dá 10. Então, para finalizar, eu vou pegar 3S1. Então, vai ficar 10 elétrons mais 1, 11. Então, ó, terceira camada, camada de valência, né?
Quantos elétrons na última camada? 1 elétron, por isso que ele entra na família 1A. E assim a gente vai localizando os elementos da tabela periódica. É importante a gente saber que tem um elétron aqui nesse subnível, por quê? Se eu dou esse elétron, o que acontece com esse subnível aqui? Ó? Ele desaparece, né? Ó. Posso falar que ele desaparece. E quando ele desaparece, olha o que acontece. Na segunda camada, eu fico com 6, 7, 8 elétrons na última camada. Então, por isso que ele tem a tendência de doar elétrons, aí no caso o sódio. Tudo bem? Então essa é a resposta aí desta questão. Essa aqui é bem simples, essa questão, né? Ó, analise a tabela e indique a alternativa que apresenta somente espécies neutras. Espécie neutra tem a corrente elétrica igual a zero, né? Então eu tenho que procurar neutralidade aí como? Aquilo que é igual a zero. Né? Então, para eu ter os elétrons aí, né, e os prótons com uma neutralidade, eles precisam ter a mesma quantidade. Então, repare bem aqui, ó, lembrando que prótons apresenta carga positiva, os elétrons apresentam carga negativa e o nêutrons não apresenta carga alguma. Então, ó, os nêutrons aqui não vai me indicar a resposta, tá? Os nêutrons vai me dar massa, mas a resposta se é neutra ou não vai dar essa resposta. Para eu saber se é neutra, essa daqui, ó. Por exemplo, esse Y. Esse Y está falando que eu tenho 18 cargas negativas, 17 cargas positivas. Então, esse Y aqui, ó, ele tem um menos aqui em cima. Não é neutro. Olha esse aqui, 79 prótons e 78 cargas negativas. Ele tem um prótons a mais, então aqui eu vou ter que colocar o positivo. Só que o X e o W, ó, eu tenho a mesma quantidade. Aqui é a mesma quantidade. Então eu falo que está na forma elementar. Ó. Se fosse um metal, né? Se for um caso metal, está na forma metálica. Tá? Aqui também é zero, ó, forma elementar. Então a resposta é X e W. Essa aqui é a resposta correta, ok? Aqui a gente já vai fazer três questões aí numa batida só. Então, ó, consulte a tabela periódica e identifique a alternativa correta sobre os elementos lítio, cálcio e cloro, tá bom? Aí, se a gente for na tabela periódica, a gente vai descobrir que o lítio ele está na família 1A, no segundo período, tá? Na segunda camada, ou seja, tem duas camadas. E o cálcio ele está na família 2A e está lá no quarto período. Então ele tem 4 camadas. Então a camada de valência dele é 4, tudo bem? E o cloro está lá no terceiro período, na família 7A. Na família 7A, no terceiro período. Daí vamos lá. Os 3 elementos possuem as mesmas propriedades químicas? Não possui. Para poder ter as mesmas propriedades químicas, o elemento químico precisa ser da mesma família. Não sendo da mesma família, não possui as mesmas propriedades químicas, tá? O lítio possui elétrons na camada KLM. Vamos ver lá o lítio. Ó. O lítio é o primeiro que está falando que está na segunda camada. A segunda camada, ó, ele está falando KLM. Então eu tenho primeira camada, segunda camada, terceira camada. Então o lítio ele está na segunda camada, né? Se ele está na segunda camada, não é possível ele ter o subnível aqui, ó, o nível M. Então tá errado isso aqui também. Então a primeira e a segunda estão erradas. A próxima, ó, o átomo de cloro, ao receber um elétron, se transforma em um ânion. Vamos ver? Então ele está falando que o átomo de cloro está na família 7A no terceiro período. Então vou colocar aqui, ó, cloro, família 7A.
Se ele está na família 7A, quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. E para ele ficar estável com 8 elétrons na última camada, ele precisa ganhar um elétron. E quando ele ganha esse elétron, ele fica aqui, ó, um negativo. Aqui, ó, menos 1 aqui. E como é menos 1, ele se transforma em um íon, tá? E que tipo de íon ele se transforma, né? Nós temos dois tipos de íons. Nós temos o positivo, que é o cátion, e nós temos íons negativo, que é o ânion, né? Ânion, então ele se transformou em um íon negativo, que é o ânion. Então, tá certa essa resposta. Eu vou riscar aqui, ó, a resposta correta. O lítio e o cálcio são chamados de metais alcalino-terrosos. Quem é chamado de metal alcalino-terroso é somente o cálcio, que está na família 2A, né? Como o lítio está na família 1A, ele só é chamado de alcalino, né? Não alcalino-terroso. Então, a resposta correta é essa daqui. Aí vamos para essa questão aqui, ó. Da combinação entre oxigênio e carbono, resulta em uma substância. Então vamos fazer aqui, ó, o oxigênio e o carbono. Eu vou perguntar quantos elétrons o carbono tem na última camada. Ele faz parte da família 4A. Então quer dizer que ele tem 1, 2, né, 3, 4. E quantos elétrons o oxigênio possui? Ele está na família 6A, então ele possui 6 elétrons. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, ele precisa ganhar mais 2 elétrons para formar 8 elétrons na última camada e formar 4 pares de elétrons. Esse daqui, ó, para formar 8 elétrons, aqui ele precisa formar 4 pares totalmente. Então vou colocar aqui, ó, como eu estou falando de oxigênio, que é um ametal, e um carbono, que é um ametal, vamos deixar claro aqui, ametal ligando com ametal. Ametal ligando com ametal, está tendo aqui um compartilhamento de elétrons, ó. Compartilhou. Então esse oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Só que o carbono tem 2 elétrons aqui ainda. O que eu vou fazer? Vou colocar outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou compartilhar mais aqui esses elétrons, ó. Aí o carbono ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo ficou com 8 elétrons na última camada. Se eu demonstrar somente as ligações, vai ficar assim, ó, o oxigênio fazendo dupla ligação com o carbono, fazendo dupla ligação com o outro oxigênio, tá? E isso aqui, pessoal, quando eu tenho a interação de um ametal com ametal, se trata de uma ligação covalente. E a característica da ligação covalente, que também é conhecido como uma ligação molecular, né, é o compartilhamento de elétrons, ok? Aí vamos para de baixo, ó, da combinação entre potássio, então vou colocar aqui, ó, potássio, tá? Ligando com o enxofre. O enxofre é representado pela letra S, tá? O potássio está na família 1A, então quer dizer que ele fica aqui, ó, mais 1. E o enxofre está na família 6A. 6 para 8, 7, 8. Então ele tem que ganhar 2 elétrons, então menos 2, tá? Só que aqui eu estou falando de quê? Eu estou falando do potássio, que é um metal, e do enxofre, que é um ametal. Nesse caso aqui, vai haver a doação de elétrons. Então, esse potássio vai doar 2 elétrons lá para o enxofre. Mas como que ele vai doar 2 elétrons para o enxofre?
vai ter que colocar outro potássio aqui do lado. Então, para chegar mais rápido na resposta, eu faço o quê? Pego esse 2, coloco no pé do potássio, pego esse 1, coloco no pé do enxofre. Isso vai ficar como? Vai ficar K2S, tá? E isso se trata de uma ligação iônica, né? Ligação iônica, né? Se eu pegar aqui, ó, e colocar para vocês aqui, ó, em forma de estrutura de Lewis, o enxofre que tem 6 elétrons na última camada, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o potássio, que na última camada tem apenas um elétron, né? E ele quer doar esse elétron. Ele vai doar para quem? Vai doar para o enxofre, ó. Então esse elétron que está ali, ele vai acabar aparecendo aqui. Só que ficou faltando um elétron aqui. O que acontece? Abre outro potássio aqui que faz a doação, ó. Aí vai entrar outro elétron ali, ó. Então ficou desta forma K2S, igualzinho tá aqui, ó. Doação de elétron, né? Metal com a metal é ligação iônica. Tá aí a resposta desta atividade, tá? Vamos lá para a próxima. Próxima questão é semelhante à anterior. Logo abaixo é apresentado alguns compostos e grupos que predominam ligações de caráter iônico. Ele quer que a gente selecione o grupo que predomina a ligação iônica, certo? Então vamos lá ver. Ligação iônica é o que mesmo? É metal ligado com a metal, tá? Aí essa parte, gente, infelizmente a gente tem que ir dominando aos poucos, né? Se lá no vestibular tiver uma tabela periódica lá no final da folha ou na questão, facilita a vida de vocês pra caramba, mas é bom saber quem que é metal, quem que é metal. Então, ó, o sódio tá ligando com o iodo, tá? Então aqui, ó, eu tenho um metal ligado com a metal, iônico. Aqui tem um carbono e um oxigênio, a gente acabou de ver, ó. É um ametal ligado com a metal, né? Covalente. Então essa questão aqui já não é. Aqui eu tenho, ó, o hidrogênio, que é um ametal, ligado com o cloro, que é um ametal, ó. Ametal com ametal já não bate com isso daqui, também não é essa questão. KCl, potássio é um metal, cloro é um ametal, cálcio é um metal, Br2 é um ametal, potássio é um metal, bromo é um ametal. Opa, todas aqui na letra C é iônica, são ligações iônicas. Então a resposta correta é a letra C, que você vai selecionar aqui. Aí na próxima aqui, a pergunta é a mesma, só que inverte. Só que agora eu quero de caráter molecular. O que é um caráter molecular? Que só tem ligação covalente, ou seja, ametal ligado com a metal. Isso é o caso da ligação covalente. Aí novamente, ó, tem sódio? Já não é, tá? Aqui eu tenho, ó, ametal, 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 metal. Olha, essa aqui também já não é. Aqui eu tenho, ó, metal com ametal. Opa, essa aqui também já não é. Essa aqui, ó, eu tenho carbono com hidrogênio covalente, fósforo com cloro covalente, carbono com oxigênio covalente, né? Tudo que tem aqui são ametal ligado com ametal. Resposta correta é a letra D, ok? Então, essa daí foi a nossa avaliação da semana, né? Procure sempre tentar fazer a avaliação, porque depois eu vou passar a resposta, né?
Aí, se vocês quiserem, quem tirou uma nota baixa, refaça essa correção que eu fiz aqui no caderno, coloque o seu nome, sua sala, seu número, tira uma foto e manda para o meu e-mail, que eu altero a sua nota, aumento a sua nota ali, você ficou uma nota melhor, tá? Mas procure sempre fazer a prova na raça mesmo, para você aprender um pouquinho aí de química. No mais, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.